Imagine agora um artista perfeito que pensou em criar uma tela. Nessa tela, ele poderia pintar o que quisesse. Eram infinitas as possibilidades. Então ele resolveu criar personagens para colocar nessa tela e vivenciar a experiência de estar na tela através do corpo e da mente desses personagens. Mas, para a experiência se tornar mais real e para que ele pudesse imergir completamente naquela realidade, os personagens esqueceriam que eram o próprio pintor. Então, o pintor começou a vivenciar percepções e experiências dentro dessa tela através dos personagens como se fossem reais. Ele começou a sentir sentimentos com aquele corpo-mente que fora da tela nunca havia experimentado. Então ele sentiu alegria, prazer, tristeza, dor. Todos os tipos de sensações e emoções o pintor experienciava através daqueles personagens. Ele se encantava com as diversas paisagens que ele vivenciava na tela. Como os personagens se viam separados e haviam esquecido que eram o pintor, começaram então a se comparar e a se julgar. Assim, experienciavam todo tipo de relacionamentos. Eles não lembravam de onde vinham e nem sabiam para onde iam ou do que se tratava aquela tela. Muitos não se questionavam o que era a tela. Estavam apenas imersos naquela realidade, experienciando. Os personagens também acreditavam ter o controle da experiência deles e sofriam toda vez que não realizavam o que queriam. Eles não se lembravam que era o pintor quem controlava tudo e pintava todas as paisagens que ali estavam. E nem mesmo se lembravam que eles eram o próprio pintor e criador daquilo tudo. Com o passar do tempo, os personagens começaram a sofrer. Afinal, acreditavam que tudo aquilo era real. Eles começaram a sentir um vazio e que algo faltava naquele lugar. Esse foi um mecanismo que o próprio pintor criou para conseguir sair da experiência quando quisesse. Então, eles começaram a buscar em todos os lugares dentro da tela algo que os pudesse preencher, mas nada ali nunca de fato os preenchia. Certo dia, depois de tanto sofrer, um dos personagens sentiu que o caminho para preencher o seu vazio estava dentro dele e que ele mesmo era o caminho. Então, aos poucos, ele percebeu que ele não era aquele corpo e aquela mente, e que aquela tela toda era uma ilusão. Por fim, ele relembrou que ele era o próprio pintor e que ele sempre foi o pintor em tudo, o tempo todo. Sem nunca ter saído do lugar, lá estava o pintor, observando toda a sua criação, totalmente imerso e extasiado. Assim é a nossa verdadeira natureza. Ela nunca saiu do lugar. O divino, ou nossa verdadeira natureza, percebe e vivencia as experiências através desse corpo e mente. Nós nunca nos separamos. Ele nunca nasceu ou morreu. Quem nasceu e morreu foram os vários personagens. Ele sempre observou todas as experiências que criou, como se fosse um sonho, de fato, uma ilusão. Essa nossa verdadeira natureza já é perfeita e ilimitada, não sendo possível concebê-la em palavras. Esse corpo-mente nos dá a sensação de separação e limitação e nos possibilita estar imersos nessa experiência. Com o discernimento, começamos a saber, então, o que é ilusão, ou seja, o ego, o personagem, e o que é a nossa verdadeira essência. Lembramos
do mais puro amor incondicional de nossa verdadeira natureza, que nos parece inconcebível enquanto estamos imersos como personagens dessa grande tela cósmica.